Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graças a Deus estamos de volta com o nosso programa Escalando Montanhas, desde Fernandópolis para todo o Brasil e para o mundo, inclusive, porque via internet vai para o mundo. Que Deus nos abençoe e esteja nos protegendo com graça, com abundância. Receba da parte de Deus a graça que Ele tem para derramar sobre nós e sobre você, né? A graça que está na sala do trono. Amém? Hoje vamos ler Filipenses 1, versículos 21, versículos 19 a 20. 19 a 20. Então vamos lá. Filipenses 1, 19 e 20. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu me lembro de um salmo que o salmista dizia assim: Deus, ele estava fazendo uma oração, ele dizia: Deus, eu quero te pedir que o Senhor me abençoe, que eu não seja a causa da vergonha de ninguém, que eu não seja responsável pela vergonha de ninguém, que eu não seja o culpado pela vergonha de ninguém. Eu não quero envergonhar ninguém. Um salmo tremendo, porque muitas vezes nós não nos importamos que alguém seja envergonhado. Contanto que eu não seja envergonhado, os outros não me interessam. O egoísmo, né? Isso é um egoísmo profundo. E o salmista dizia: eu não quero que ninguém seja envergonhado por minha causa. Ninguém. Isso aí foi escrito talvez 1000 anos antes de Cristo, 1500 anos antes de Cristo. A data talvez seja difícil de ser captada, mas pelo menos 1500 anos antes de Cristo. Então há 3.500 anos atrás, ele estava com essa preocupação. E aquilo lá nos ensina, nos revela essa verdade. Versículo, nós lemos 19 e 20. Olha que diz: segundo a minha... Desculpa, no 19. Porque estou certo de que pela vossa súplica e provisão do Espírito Santo, me redundará, eu chegarei a ser liberto. Ele estava acreditando que seria libertado das cadeias, porque ele estava jungido a um guarda pretoriano do imperador. Então ele ficava preso a um guarda. Então se ele queria ir no banheiro, o guarda ia junto, porque ficava o dia inteiro. Isso era constante. Estava na casa dele, mas o guarda ficava ali o dia inteiro montando o guarda. Ele queria ficar livre. Ele diz: eu tenho esperança que eu serei liberto dessa situação. Ele disse que tinha esperança, e ele orava, e ele pedia, a igreja estava orando, e ele acreditava na sua libertação. E ele tinha uma ardente expectativa e esperança
de que não seria envergonhado. Ele tinha uma ardente expectativa e uma esperança de que em nada seria envergonhado. Agora, veja bem, ele estava preso. Isso é vergonha ou não? Então depende do modo que eu olho. Depende da maneira que eu olho. Passados 2000 anos, quando nós olhamos isso, nós entendemos que esse homem não foi envergonhado. Passados 2000 anos, nós entendemos que a vergonha da cruz não envergonhou Jesus. A vergonha da cruz envergonhou Satanás, envergonhou os líderes da religião judaica. Mas ele não foi envergonhado. O assassinato em massa de cristãos no primeiro século da era cristã, ou na época do comunismo, ou em outras épocas, ou hoje no mundo muçulmano, isso não envergonha nem o cristianismo, nem Jesus Cristo e nem aquela pessoa que foi perseguida e morta, assassinada. Na verdade, a gente não quer passar por isso. Acho que ninguém em sã consciência diria, eu quero. Conforme a circunstância, poderá até chegar nisso. É melhor que eles me matem. Mas, numa vida comum, ninguém gostaria de passar por isso. Entretanto, quando ele passou, ele não foi envergonhado. Então Paulo dizia assim, com uma ardente expectativa e esperança de que não seria envergonhado. Passar vergonha é muito humilhante. É muito humilhante. Tanto é que as pessoas preferem mentir do que falar a verdade, porque ele vai passar vergonha. Então, a falta da verdade é a preocupação em ser envergonhado. Então, fez uma besteira, uma bobagem muito grande, e alguém disse, você fez isso ou não? Ele disse, não, eu não fiz. Estão falando, mas eu não fiz. Porque seria uma vergonha. Outros têm medo de falar a verdade por causa da prisão. E cada um tem uma razão. Mas, basicamente, é por causa da vergonha que vai passar. E depois diz assim, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aqui encontramos algo assim, tremendo demais, porque ele diz, Jesus será engrandecido por mim. Porque João Batista dizia, convém que ele cresça, falando de Jesus, convém que ele cresça, eu quero diminuir, mas eu quero que ele cresça. Agora vem Paulo e diz a mesma coisa, seja na minha vida ou seja na minha morte, não importa, que Jesus seja engrandecido. Sabe, meu querido, quando nós compreendemos de fato o que somos e o que seremos com Deus, ou o que somos e se continuarmos nessa vida, o que seremos no inferno, quando nós compreendermos essa situação, a real situação nossa, a realidade do que será, então nós podemos tomar uma atitude maravilhosa. E a atitude é engrandecer aquele que nos salva, engrandecer aquele que nos resgatou, a engrandecer aquele que nos comprou com o seu sangue. Porque eu querer me engrandecer, que eu sou? Às vezes você diz, puxa, eu já tenho 40 anos. E quem tem 70? Hã? Quem está mais próximo da morte? Naturalmente, porque morrem mais pessoas novas hoje do que velhas. Entretanto, quem está mais próximo da morte seria quem tem 80, 70, 80, 90. Quem tem 40 está um pouquinho mais longe. Porém, nós não temos certeza, porque você sabe que isso aí não é, a gente não sabe. Nós não podemos dizer. Mas seja pela morte, seja pela vida, que Cristo seja engrandecido, dizia Paulo. Às vezes nós temos dificuldade em fazer as coisas para a glória de Deus. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de levar o seu dinheiro e depositar como dízimo, como oferta na igreja para a causa do Evangelho. Eles sabem que o pastor não é ladrão, eles sabem que o tesoureiro não é ladrão, eles sabem que os presbíteros daquela igreja não são ladrões, que os diáconos daquela igreja não são ladrões, eles sabem, mas ele tem dificuldade, porque o dinheiro é dele.
O Mamon, o Deus Mamon, tem força. E assim em tudo. Estou falando do dinheiro porque é fácil apalpar, qualquer um sabe mensurar. Mas e nas coisas espirituais? Como que seria então? Às vezes nós não damos conta de medir. Mas Deus dá conta de medir. E como que eu devo fazer então? Eu acho que se o apóstolo deixou, se essa palavra, nessa palavra o Espírito Santo deixou esse registro, que Jesus seja engrandecido, está no versículo 20, que Jesus seja engrandecido, tanto no meu corpo, ele diz, seja engrandecido no meu corpo, tanto pela vida quanto pela morte, quer dizer, eu vivo ou morto, ele será engrandecido no meu corpo. Porque na eternidade, Jesus não precisa de ser, nossa, vamos fazer alguma coisa que está tadinho de Jesus, coitadinho dele, ele precisa de mim. Não, querido, nós precisamos de Deus, nós precisamos do Salvador. Deus é completo, Deus é perfeito, Ele tem a sua paz perfeita, sua graça perfeita, seu amor perfeito, seu pensamento perfeito. Ele não sente falta de absolutamente nada. Não falta nada para Ele. Ele não sente sono, desespero, essas coisas. Então, Paulo dizia, no meu corpo. No meu corpo. Porque o corpo da gente é complicado. E quando ele cita aqui, seja Cristo engrandecido no meu corpo, ele sabia o que estava dizendo. Eu acho que você também sabe. O nosso corpo é tendencioso, absurdo, pelos prazeres da carne. A gente diz os prazeres da carne. Seja o sexo, seja a bebida, vícios, pensamentos, coisas pecaminosas, ruins, que não deveriam fazer parte da nossa vida, mas eles estão batendo no nosso corpo. Então, Paulo dizia, no meu corpo, eu quero que Jesus Cristo seja engrandecido. Convém que Ele cresça, que Ele se assente no trono da minha vida. E não eu estar no trono. A mulher, um dia eu escutei isso na televisão, inclusive a TV, da qual eu não poderia ter escutado aquilo. Uma mulher fazendo uma campanha pró-aborto. Eu fiquei muito impressionado. Muito. Aquilo não saiu da minha cabeça. Aquela mulher foi fazer a propaganda pró-aborto. Isso faz tempo que eu ouvi, não foi agora. Fazem alguns anos. E ela dizia, eu faço o que eu quero do meu corpo. Ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero do meu corpo. Se eu não quero a gravidez, eu tenho direito, porque o corpo é meu, eu faço o que eu quero do meu corpo. Exatamente o oposto do que a Bíblia fala. Exatamente o oposto. Então ela incentiva as mulheres a matarem suas crianças antes de nascer. Antes de nascer já dá um jeito de matar. Ela não viu, diz que o que os olhos não veem, o coração não sente. Então ela não viu nada. Papai do céu viu, mas ela não viu. E ela achou que está tudo bem porque a lei estava do lado dela. Lei do engano. Engano absurdo. Isso não depende de lei. Isso depende de outras coisas. Depende de outras coisas. E outras coisas milhões de vezes mais sérias do que a lei de um país. E aquela mulher teve coragem de fazer essa propaganda. Ela não deveria ter coragem nem de fazer a propaganda. Nem de aparecer na televisão sobre isso. Nem que fosse outra pessoa falando. E Paulo dizia aqui, eu quero que Jesus seja engrandecido no meu corpo. Seja na vida, seja na morte. Essa é a atitude de alguém que, de fato, deseja viver na vida eterna com Deus. Pai, eu oro sobre essas vidas. Se alguém está tomando uma decisão, uma atitude de
honrar Jesus na sua vida ou na sua morte, engrandecer Jesus Cristo no seu corpo, tanto na vida quanto na morte. Então que a bênção do Espírito Santo repouse sobre essa vida. Se alguém não entendeu isso, ó Espírito Santo, o Senhor é quem vai nos convencer, o Senhor é quem vai nos mostrar. Então eu te peço que o Senhor mostre isso em nome de Jesus. Amém. A gente volta no próximo programa, se Deus nos permitir. Até lá. Fique na paz. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.